Olá, paz seja convosco. Vamos aqui dar continuidade nos nossos estudos. Eu escolhi um louvor para a gente começar fazendo uma oração. O louvor chama Digno de Tudo. Vamos ouvir, vamos cantar, vamos declarar, vamos consagrar esse momento ao Senhor. Amém? Rendem suas coroas ao Cordeiro. Ele é digno. Aleluias. Declara. Aleluias. Ele é digno de tudo. Ele é digno da nossa reverência, da nossa renúncia, da nossa busca pela santidade, da nossa dedicação aos nossos estudos, que a sua mente seja aberta, o seu coração seja aberto, nós possamos conhecer, entender e receber toda a revelação do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, prepare o seu coração. Em nome de Jesus. Bom, até o capítulo 7, onde a gente já estudou, vai falar sobre toda a ordenança de Deus em relação a ofertas e sacrifícios, de como aquela tribo, a tribo de Levi, deveria, se colocar diante do Senhor como sacerdotes, que eram só os descendentes de Arão, precisariam se colocar diante do Senhor, e como todo o povo, toda a congregação, todos os descendentes de Israel ali, precisariam se colocar diante do Senhor. Tudo em relação ao pecado, o Senhor querendo trazer ali para que eles tivessem um conhecimento do pecado, e do quão sério é o pecado, e como o pecado é a única coisa que nos separa do Senhor. Então até aqui a gente viu falando sobre isso. Agora do capítulo 8, até aqui a gente viu o Senhor falando como tudo deveria ser feito, O Senhor, através de Moisés, instruindo Arão como deveria ser feito todo o sacrifício, toda a forma de ritual. A partir do capítulo 8, a gente vai ver dar início a tudo isso, ou seja, eles vão colocar em prática tudo que o Senhor ensinou até agora, tá? Então, o capítulo 8 vai falar sobre a consagração e ordenação dos sacerdotes, tá bom? Que é Arão, sumo sacerdote, e os seus filhos, que eram os sacerdotes escolhidos pelo Senhor. Arão, irmão de Moisés, lembra? E irmão também de Miriam, Todos pertencentes à tribo de Levi, tá bom? Levi, a tribo de Levi, entre as 12, a tribo de Levi foi escolhida pelo Senhor para cuidar das coisas do Senhor. Então, toda aquela tribo, todo aquele povo que pertencia à tribo de Levi, os descendentes de Levi, a função deles era cuidar das coisas do Senhor. Porém, Arão e os seus filhos receberam uma ordem a mais. Eles eram os sacerdotes. Então, somente os descendentes de Arão, tá? Que Arão pertencia à família de Levi. Então, somente os descendentes de Arão que eram sacerdotes. Tá bom? Então, a Bíblia nos fala sobre os 4 filhos de Arão. Então, Arão, ele tinha o filho chamado Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses eram os 4 filhos de Arão, tá bom? E é interessante a gente falar sobre sacerdócio, porque isso aponta muito para liderança, tá? Liderança e pastoreio. Então, a gente entende aí que essas pessoas foram escolhidas pelo Senhor, E a gente vê que o pastoreio, a liderança, ela tem uma unção diferenciada, E essas pessoas são escolhidas e separadas pelo Senhor. Então, o capítulo 8 vai falar exatamente como foi essa ordenação dos sacerdotes, tá? Então, a gente vê aí alguns rituais que têm um simbolismo e um significado muito interessante. O primeiro deles é que o Senhor pede, para que Moisés diga a Arão que ele separe algumas coisas, E a gente vai ver aí que tem todo um simbolismo, Que eles fossem até a entrada da tenda, do tabernáculo, as pessoas iriam ver todo esse cerimonial, todo o restante das pessoas iriam ver a ordenação e a consagração de Arão e seus filhos, Então isso precisaria ser visível, as pessoas precisariam entender que eles eram os sacerdotes e que eles iriam executar todo ali os rituais no tabernáculo, E assim é quando um pastor, um líder de uma igreja, eles são consagrados ao Senhor diante de toda a igreja. Então, por conta disso, as pessoas precisam ver e entender que eles são escolhidos do Senhor e que existe uma unção diferenciada sobre a vida deles, e ali eles vão exercer uma função diferente, eles seriam ali os sacerdotes, no caso, o mediador, entre Deus e os homens. Então, o Senhor ordenou que eles fizessem esse ritual de forma pública, tá? E que eles levassem alguns elementos, e teve algumas coisas que foram feitas que têm um significado.
Então, a primeira coisa que o Senhor pede é para que eles se lavassem com água, né? E essa água, ela significa purificação, né? E significa um novo nascimento. Todo ritual primeiro foi feito com Arão e depois com seus filhos, porque Arão, ele era o sumo sacerdote, então ele era um líder acima dos seus filhos, que eram os sacerdotes. Quando a gente chegar no capítulo 16, que vai falar sobre o dia da expiação, a gente vai entender um pouquinho melhor a respeito dessa diferença, tá bom? Então a lavagem aí, quando fala no capítulo 8, significa aí a purificação e o novo nascimento. Depois vai falar que que Arão e depois vem a consagração dos filhos, eles são vestidos com as vestes sacerdotais. Isso, as vestes sacerdotais, a ordenança de como eram essas vestes e o que eles precisariam usar, o Senhor orientou Moisés lá no livro de Êxodo, tá? Então aqui a gente só vai dar uma passada para a gente entender o significado e para ficar mais explicadinho o vídeo. Tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, você corre lá no livro de Êxodo e dá uma pesquisada sobre como foi feita essas vestes. As vestes de Arão era diferenciada das vestes dos seus filhos, tá? Por ele ocupar essa posição de sumo sacerdote, tá bom? Em relação a todas as vestes, né, de Arão e dos seus filhos, nas vestes do sumo sacerdote Arão, existiam duas pedras preciosas chamadas Urim e Tumim. Tá? Eu não fui muito a fundo pesquisar a respeito do que essas pedras representariam, não achei muita coisa, então, até onde eu sei, elas são pedras preciosas que diferenciava aí Arão. Um outro elemento usado era o óleo, né, o óleo da unção, que representa aí, como eu já disse, a consagração. Então esse óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão, sobre os seus filhos, tá? E sobre o tabernáculo, foi ungido o tabernáculo e tudo o que tinha dentro do tabernáculo. O tabernáculo também foi orientado, executado, né? Lá no livro de Êxodo vai falar sobre como o Senhor ordenou que fosse feito o tabernáculo, tudo que fosse colocado e de que forma era para ser feito e quem eram as pessoas que precisariam fazer, tá bom? Então o tabernáculo, ele representa a presença de Deus no meio do povo, tá? Então era uma igreja, vamos dizer assim, um templo móvel, tá? Então por isso que era feito de tecido, porque como eles estavam no deserto, quando a nuvem se movia, que representava a presença de Deus, eles tinham que levantar acampamento e acompanhar a nuvem, tá? Por isso que quando a gente vê a ordenação, vai falar sobre a consagração também do tabernáculo, porque eles ainda não tinham feito nenhum ritual, o Senhor só tinha ordenado como deveria ser feito, tá? Então, a partir de agora, né, os sacerdotes estão sendo consagrados no capítulo 8 para que eles possam executar o trabalho, tá bom? Então, o tabernáculo representa aí o templo, tá? O lugar onde a presença de Deus era manifestada. Tá? Então a presença de Deus, o tabernáculo, ele era posto bem no meio do povo. Então imagina comigo, todo aquele montante de pessoas que saiu do Egito, que estima-se ser mais ou menos 1 milhão de pessoas, contando com crianças, mulheres e idosos, porque a Bíblia vai falar de um número específico de mais de 600 mil pessoas, mas só contando os homens, tá? Então, ao todo, estima-se que foi mais ou menos 1 milhão de pessoas que saem do Egito e começa a peregrinação pelo deserto. E a Bíblia vai nos ensinar que o tabernáculo, ele era montado bem no meio e era distribuído em volta às 12 tribos de maneira específica e de maneira organizada, tá? Então, é interessante até para quem tem curiosidade, né, e quiser se aprofundar mais, estudar um pouco mais a respeito da organização das tribos em volta do tabernáculo e sobre tudo o que tinha no tabernáculo, tá bom? Eu não vou explicar muito sobre isso para que o vídeo não fique extenso e porque vai fugir um pouquinho do nosso propósito aqui de estudo, tá? Então, todos esses elementos foram consagrados ao Senhor, tá bom? Porque tudo pertencia a Deus e a sua santa presença. Uma outra coisa eram os animais, né? Os animais que foram utilizados aí para o sacrifício, porque existia um sacrifício de purificação pelo pecado de Arão, pelo pecado dos filhos, tá bom? Então teve alguns rituais de sacrifício na consagração e ordenação deles, tá bom? Teve também aí o ato, né, de imposição de mãos, que é onde a gente entende que quando eles colocam a mão sobre a cabeça do animal que vai ser oferecido em sacrifício, aquilo representaria a transferência do pecado deles para o animal que ia ser sacrificado. E assim tipificando a figura de Jesus que levou sobre ele todos os nossos pecados, tá bom? Então eles precisariam estar em santidade diante da presença de Deus. Por isso que um animal deveria ser morto. Lembra que eu expliquei? Isso significava que o pecado gera morte e a morte de alguém inocente necessitaria do derramamento de sangue de alguém inocente. Por isso que eles usavam animal. Por mais difícil que seja da gente entender, né,
e compreendeu por que tinha que ser o animal, né? Qual que era a culpa do animal? Era exatamente essa, para que eles entendessem, né? Nossa, mas o animal não teve culpa, ele é inocente e o sangue dele tinha que ser derramado em favor do meu pecado. Isso tipifica Jesus, Jesus inocente, e o sangue dele foi derramado em favor dos nossos pecados. Deus queria que eles entendessem, mais uma vez eu digo, que o pecado gera morte. E a única forma de perdão era o sangue derramado de alguém inocente, porque é o sangue que traz a remissão dos pecados, entende? Então, por mais difícil que seja o livro de Levíticos, a compreensão do livro, foi necessário o Senhor deixar essas ordenanças, porque isso apontaria para Jesus. E eles precisariam se lembrar de que, mesmo embora eles cometendo o pecado, existia um meio ainda para eles se reconciliarem com o Senhor, que era a prática dos sacrifícios. Então, da mesma forma nós hoje. Existia sim a condenação, mas através de Jesus nós fomos remidos e lavados pelo sangue dele, e hoje nós podemos ter acesso a Deus, e hoje já não existe mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Na sequência aí eu quero explicar para vocês o versículo 24, onde vai falar sobre um ato que Moisés fez, né? Moisés, que estava conduzindo toda a ordenação de Arão e seus filhos, ele fala que ele pega um pouco do sangue do animal que está sendo ali oferecido em sacrifício e passa na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. E o que isso representa? A própria palavra do Senhor diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, os nossos ouvidos é a primeira porta de entrada do nosso corpo, né? No sentido espiritual. Então, tudo aquilo que a gente ouve, que a gente absorve, né? A gente absorve para as nossas vidas. Então, o Senhor, ele quis que os ouvidos de Arão e de seus filhos fossem consagrados à voz do Senhor, para que eles fossem obedientes às ordens do Senhor, né? Para que eles não sofressem as consequências da desobediência. E as mãos, ela representa o serviço, o trabalho, a ação, né? E os pés representam o caminhar, o dar continuidade, o estar executando aquelas tarefas e aquelas ordens de Deus e o permanecer nesse caminho. Então, trazendo para as nossas vidas hoje, é exatamente isso que o Senhor deseja de nós, né? Que nós possamos ouvi-lo, obedecê-lo e sim servir, né? O trabalhar e o permanecer no caminho dele. E para concluir o estudo do capítulo 8, o Senhor ordenou que eles ficassem, depois de todo esse ritual de ordenação e consagração, eles ficassem dentro, né, do tabernáculo ali, por 7 dias. E aí a gente vai ver que eles obedeceram, que eles foram obedientes ao Senhor e eles permaneceram ali pelos 7 dias, tá bom? Então aí concluímos o capítulo 8 e agora a gente vai dar a continuidade aí no capítulo 9. O capítulo 9 nada mais é do que os sacerdotes colocando em ação todas as ordens de Deus. Agora eles estavam preparados para oferecer todos os sacrifícios. Então é onde Moisés convoca eles, convoca os líderes para ir para o tabernáculo e oferecer os sacrifícios do holocausto, que era a oferta totalmente queimada, a oferta pelo pecado, que eram as práticas pecaminosas, né? O holocausto, lembrando aí que representa a natureza pecaminosa, as ofertas pelo pecado, que representa as práticas pecaminosas, as ofertas de cereais ou manjares, que representam a gratidão pelo trabalho, e a oferta de comunhão, que representa ali o relacionamento com o Senhor, né? A paz, de estar em paz, literalmente, com Deus. Então, eles pegaram todas essas ofertas, Moisés ordenou que eles fossem para o tabernáculo e oferecessem todos esses sacrifícios. E todo o povo, toda a congregação estava ali para assistir e para ver a manifestação e o poder da glória de Deus. E ao final de toda a consagração, de todo o ritual e de todas as ofertas oferecidas ao Senhor, a Bíblia fala que a glória de Deus se manifestou. E a Bíblia vai nos dizer que Arão, ele abençoa o povo, faz todo o sacrifício, entra para dentro da tenda, e quando ele sai e abençoa o povo novamente, a glória de Deus desce, e o fogo do Senhor consome todo aquele animal oferecido ali em holocausto. E aonde todo o povo vê, e eles se alegram e se prostram diante da santidade de Deus, porque realmente o que Deus prometeu, ele cumpriu. Só que para isso o Senhor ordenou que eles tivessem um preparo, sabe? E eu fico imaginando, né? Porque foi o primeiro dia que eles realizaram todo o sacrifício da forma como Deus quis que eles fizessem, sabe? Eles se prepararam para aquilo, sabe? Então, logo pela manhã, quando eles fizeram todos aqueles sacrifícios, tudo aquilo que o Senhor tinha feito, aí eu fico imaginando como que deve ter ficado o coração deles em ver que Deus exigiu algo deles.
que não foi fácil. E eles fizeram, eles pagaram um preço, né? E que literalmente o preço, né, a recompensa por todo aquele sacrifício, por todas as renúncias, foi a manifestação da glória de Deus. E isso fala tanto ao meu coração, sabe? Porque eu creio que todo sacrifício que nós estamos vivendo na preparação do face será extraordinária, a manifestação da glória e do poder de Deus. Sabe, o Senhor falou muito ao meu coração a respeito do nosso processo de preparação, né? Estamos sim num processo de preparação, estamos aqui representando o sacerdócio real, né, como a palavra de Deus nos ensina. Nós estamos aqui representando um sacerdote, né, exercendo esse ofício sacerdotal, que é sim de pagar o preço, de se sacrificar diante de Deus, né? Estamos aí no propósito de jejum, estamos nos consagrando ao Senhor, para que verdadeiramente o Senhor se manifeste de forma sobrenatural no nosso meio, que aquelas vidas sejam tocadas pelo poder de Deus e que haja transformação através de nós na vida delas. Então tudo que for feito ali é para a glória de Deus e para a manifestação do poder de Deus. Então eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você tem enfrentado, mas de uma coisa eu sei: se você tão somente permanecer e renunciar às suas vontades para viver a vontade de Deus e se preparar, você vai se deparar com a glória de Deus sobre aquele lugar. Você vai ver, vai ser visível a manifestação do poder de Deus sobre aquele lugar, sabe? Então acho que a gente precisa se apegar a isso e entender que nós temos sim lutas espirituais, mas o Senhor está cuidando da nossa casa. O Senhor está cuidando de tudo aquilo que é nosso para a glória dele.